Nascido em 8 de junho de 1867 na cidade de Richland Center, nos Estados Unidos, passou sua infância em um sítio em contato com a natureza. Em 1887, faltando poucas semanas para se formar em engenharia, abandonou o curso e foi trabalhar como desenhista no escritório do renomado arquiteto Joseph Lyman Silsbee. Em 1888, deixou o escritório de Silsbee para trabalhar no escritório de Louis Sullivan, um dos pioneiros em projetos de arranha-céus da Escola de Chicago, com quem trabalhou como desenhista durante 6 anos. Após deixar o escritório de Sullivan, Wright instalou seu próprio escritório em sua casa. O convívio com Sullivan foi fundamental para o amadurecimento de uma das maiores contribuições de Frank Lloyd Wright para a arquitetura, a chamada arquitetura orgânica. Wright cria um sistema de arquitetura orgânica, também conhecida como integral ou natural, que não necessariamente tem a ver com uma arquitetura cheia de curvas. Ela é orgânica no sentido de organismo, de ser vivo. A arquitetura orgânica é um modo de pensar as construções como parte integrante do ambiente, e não algo que foi simplesmente incluído nele. A ideia de arquitetura orgânica tem base na natureza. Um dos exemplos mais fundamentais deste modo de pensar a arquitetura é a Casa da Cascata, na Pensilvânia. O projeto, finalizado em 1939, foi construído sobre um curso d'água que ele integra a estrutura de pedra e concreto armado, fazendo com que a construção seja uma continuação da paisagem. Nesse contexto simples, Frank Lloyd Wright não tinha nada de simplório, pelo contrário, sempre muito objetivo e contundente. O espaço interior livre é outra característica do estilo Wright, com plantas abertas, livres de paredes, permitindo várias opções de divisões. Não é possível encontrar uma sequência de padrões nos edifícios dele. Ele trabalha com o terreno que tem disponível, com a vegetação do lugar e equaciona com isso as diversas questões que envolvem o projeto. Ele consegue trabalhar a funcionalidade da arquitetura sem precisar fazer uma arquitetura funcionalista. Com o tempo e com a experiência, Wright fez uma arquitetura mais dinâmica, descentralizada, que não trabalha propriamente com simetria, mas ao mesmo tempo consegue trabalhar a hierarquia dos espaços. Nos últimos anos de sua vida, realizou diversos projetos e muitos deles se tornaram realidade após a sua morte. Sua carreira de precursor da arquitetura moderna se prolongou por diversos anos e chegou ao auge com a construção do Museu Guggenheim de Nova York, em 1939, com linhas curvas, circulares e contínuas. Frank Lloyd Wright faleceu em Phoenix, nos Estados Unidos, no dia 9 de abril de 1959, aos 92 anos. O Museu Guggenheim foi um projeto idealizado pelo magnata norte-americano Salomão Robert Guggenheim, um grande entusiasta da arte moderna e colecionador de um amplo acervo de obras. Aos 66 anos, um rico industrial americano começa a formar uma grande coleção de importantes pinturas modernas de artistas como Vassily Kandinsky, Paul Klee e Marc Chagall. Em 1943, Frank Lloyd Wright foi contratado para projetar uma estrutura permanente para abrigar o Museu de Pintura Não Objetiva. Nos próximos 16 anos, Wright fará cerca de 700 esboços e 6 conjuntos separados de desenho para o edifício. Em 1953, começa a construção do Museu Salomão Guggenheim. Em 1959, o museu é inaugurado em Nova York, abre para um público entusiasmado em 21 de outubro, apenas 6 meses após a morte de Frank Lloyd Wright. O Museu Guggenheim está localizado em uma das áreas mais tradicionais da ilha de Manhattan. Manhattan é o centro da cidade de Nova York e, juntamente com o restante da cidade, forma o segundo maior aglomerado de edifícios do planeta. Conta com os 2 maiores centros financeiros da cidade, onde estão localizados alguns dos maiores arranha-céus. É também um dos maiores centros de turismo do mundo, tendo como destaque a Times Square, Central Park e o Empire State, e possui a segunda via mais luxuosa do mundo, a Quinta Avenida.
local escolhido para o Museu Guggenheim na Quinta Avenida, entre as ruas 88 e 89, não é acidental. A proximidade do Central Park era o elemento-chave, tão próximo quanto possível à natureza de Nova York. O parque oferece alívio ao ruído e congestionamento da cidade. A natureza não só oferecia ao museu tréguas das distrações de Nova York, mas também lhe concedia inspiração. O museu é uma modernização das tentativas de Wright de utilizar formas orgânicas da natureza, mas mesmo abraçando a natureza, o projeto também expressa a sua abordagem única contraposta à geometria rígida da arquitetura moderna. O edifício é uma sinfonia de triângulos, formas ovais, círculos e quadrados. O edifício foi frequentemente denominado como a peça de arte mais importante da coleção de Guggenheim. A encomenda feita a Frank Lloyd Wright para abrigar a coleção de pintura de Solomon Guggenheim, que era entusiasta da arte moderna e colecionador de um amplo acervo de obras, foi no sentido de criação de um edifício tão de vanguarda quanto as obras que o mesmo acolheria. O museu utiliza em seu conceito a arquitetura orgânica, linhas curvas da fachada e a arquitetura moderna, se tornando assim um grande espaço em um piso contínuo, oferecendo uma liberdade espacial exclusiva para seu estilo. Inaugurado em 1959, o edifício do museu causou certa estranheza entre os nova-iorquinos, por ter um formato moderno, curvilíneo e diferente de tudo que já havia sido visto na época. Porém, com o passar do tempo, o design da construção passou a ser muito admirado e considerado como um símbolo das inovações conquistadas durante o século XX, o que garantiu ao local o título de Marco Histórico Nacional dos Estados Unidos. O arquiteto foi ousado em propor uma forma totalmente diferente do habitual, em uma cidade que só conhecia configurações quadriláteras. A museologia proposta por Wright era desviar ao máximo as tradições de um museu habitual. As formas geométricas são elementos do edifício, onde o círculo se repete por várias vezes. Utilizava padrões também como hexágono, octógonos ou triângulos, uma harmonia de formas. Foram feitos mais de 200 modelos, até chegar à composição ideal. O volume principal, que abriga a galeria de arte, é baseado em um zigurate, um templo babilônio, só que com um deslocamento invertido e na forma singular. O cone invertido é a forma geométrica mais reconhecida no museu. O diâmetro do volume maior é o dobro do menor. Os dois volumes se conectam por uma base horizontal, recorrente de seus projetos, o círculo, o balanço e a forma sobrepostas. A estrutura cilíndrica em espiral, onde o cone invertido é uma sobreposição de planos formados por rampas, cria um efeito de cheios e vazios. Assim, um átrio centralizado com pé direito elevado dá ao cone invertido uma referência visual única. Do topo, pode-se ver abaixo o grande espaço central e acima uma grande cúpula envidraçada. Em 1993, Siegel fez uma adição de uma torre extra ao edifício, oferecendo um maior espaço, fazendo com que o edifício original passasse a ser utilizado somente como galeria de arte. A oportunidade do círculo é vista pelo museu inteiro. Você vê na calçada, na composição e no interior do museu, onde o designer arquitetônico contribui para a experiência estética e não apenas para exibir a arte, mas também inspirou a própria arte, fazendo com que artistas utilizem o edifício por dentro e por fora, uma verdadeira combinação entre a geometria e a arte. Em sua materialidade, podemos evidenciar em sua maior parte a utilização do concreto armado revestido de branco, a estrutura metálica e as aberturas envidraçadas. Através de suas curvas orgânicas, o museu evidencia sua materialidade, como um cilindro espiralado branco de concreto armado. O acesso ao Guggenheim dá-se através de uma zona de transição coberta entre o espaço aberto público e o interior do museu. Ao entrar, percebe-se o impacto causado pelo grande átrio e pela iluminação natural zenital
através de uma claraboia em cúpula. Esta iluminação, com suas variações diurnas e sazonais, responde pelo enriquecimento da percepção das formas internas. Wright utiliza no Guggenheim os 4 atributos formais recorrentes nos seus projetos, nomeadamente o círculo, o balanço, as formas sobrepostas e o grande espaço fechado envolto por balcões. O Guggenheim de Wright adota a solução tipológica de uma configuração central de circulação e se organiza ao redor de um espaço que atua como referência visual, apresentando uma clara hierarquia espacial. O Museu Guggenheim enfrentou uma série de críticas desde o seu nascimento, como a inadequação de sua arquitetura para exposição das obras, devido às suas paredes internas curvas, o desconforto causado pelo piso inclinado da rampa e a largura da mesma, a sobreposição dos fluxos de circulação e observação, a luz natural que incide diretamente sobre os olhos dos visitantes, a intervenção visual de umas obras sobre as outras pela condição de espaço único, são algumas das críticas enfrentadas pelo museu ao longo dos anos. O museu possui 7 andares e há um subsolo com teatros e um centro de educação em artes. Há também 2 lojas e 2 restaurantes dentro do museu, além de mais 2 andares de administração. Na planta baixa, em azul, temos a área para exposição temporária, em amarelo um restaurante, em vermelho uma livraria, além da bilheteria e algumas lojas. Em verde temos a circulação vertical social e em rosa a circulação vertical de serviço. No segundo pavimento em azul temos as exposições temporárias, em vermelho a coleção permanente, em verde a circulação vertical social e em rosa a circulação vertical de serviço. Nesse andar ficam as exposições de coleções permanentes do museu. As 76 peças incluem obras-primas modernas impressionistas, pós-impressionistas e francesas, além de 32 obras de Pablo Picasso. Do terceiro ao 7º andar, nesses 5 andares de exposições, fica uma série de exibições temporárias temáticas que se renovam periodicamente, além de um jardim de estátuas. No 8º e no 9º, temos em laranja de administração e em rosa a circulação vertical. Aqui temos o acesso a um restaurante e um acesso para o subsolo do museu. Nesta área coberta, temos a entrada principal, onde se tem acesso à livraria e ao interior do museu. Da área de convivência, o visitante pode se deslocar para o acesso secundário ao restaurante ou acessar o próximo pavimento através de uma rampa. Para fazer o percurso do museu, o arquiteto propõe que o visitante utilize o elevador e se direcione até o 6º pavimento, onde o percurso acontecerá através de rampas espiraladas. No 6º andar do edifício, o visitante inicia seu percurso subindo pela rampa, onde consegue observar as exposições temporárias no decorrer até o 7º andar. Neste pavimento, ele tem acesso a uma sala de coleção permanente. Para dar continuidade ao percurso, o mesmo deve se dirigir à rampa para o nível abaixo. Neste pavimento, o visitante segue a rampa, observando as alas de exposições temporárias. Neste nível, o visitante terá acesso às alas de exposição temporária, à sala de coleção permanente e ao jardim de esculturas. Neste pavimento se repete as alas de exposições temporárias, acrescentando um café e uma sala de coleção permanente, onde o acesso a elas se dá por uma passagem entre a escada e o elevador. Neste nível se repercute as alas de exposições temporárias, introduzindo ao visitante um outro ambiente com um circuito de coleções permanentes, acesso à escada e outros ambientes.
Neste pavimento se repete as áreas de exposições temporárias, com acréscimo de 2 salas conectadas, onde está localizado as coleções permanentes. Há um acesso lateral para outros 2 ambientes. Dando continuidade ao percurso pela rampa, o visitante chegará a saguão do térreo, onde finalizará a visitação. Aqui na lateral temos o acesso do setor privado do museu. O acesso se dá pela escada e o elevador de acesso privado, onde é possível permear pelas salas administrativas do museu. O acesso se repercute neste nível, onde é possível obtê-lo pela escada ou pelo elevador de acesso privado, e permear pelas salas de administração e terraço do edifício. Em todos os pavimentos citados, o visitante tem a opção de abandonar o percurso pegando um elevador ou a escada que o levará direto para o térreo. O material usado na construção foi basicamente blocos de concreto pré-moldado e concreto armado. A estrutura da galeria principal se desenvolve como uma espiral, coisa que Wright já tinha idealizado antes, em 1924, a partir dos desenhos de um projeto que nunca foi construído. A rampa em espiral faz 6 voltas com inclinação de aproximadamente 3%. O projeto estrutural apresenta vãos com mais de 18 metros em sua cúpula central. Esta cúpula de vidro e material metálico é estruturada por vigas que engastam nos pilares que circundam, estruturando a espiral. Embora muito admirada, a famosa estrutura de concreto projetada por Frank Lloyd Wright tem sido marcada por fissuras superficiais quase desde o seu início, em 1959. Em 2005, iniciou uma análise detalhada do estado de conservação do edifício. Com esta análise, que levou cerca de 1 ano, iniciou-se uma restauração, concluída no verão de 2008.